reconstruindo a igreja, reconstruindo a nossa fé, reconstruindo o nosso amor, a nossa coragem e reconstruindo também a nossa adoração. Você foi feito para adorar a Deus e eu fui feito para adorar a Deus. O texto da nossa meditação está no livro de Neemias, no capítulo 12, versículo 27 ao 43. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora. Ou melhor, eu vou ler na tradução que está sendo colocada na tela aí. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com música de harpas, de liras e de pratos musicais. As famílias de cantores levitas se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofa, e de Bet-Gilgal, Geba e Asmavete. Os sacerdotes, os levitas, purificaram-se a si mesmos e também purificaram o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizei em 2 grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchava Osaías, seguido pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes, tocando trombetas, marchavam em seguida: Azarias, Esdras, Mesulã, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinham Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Micaías, Zacur, do grupo das famílias de Asaf. Zacarias era seguido pelos outros membros do grupo de famílias: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani. Todos eles levavam instrumentos musicais do tipo dos que tocava o rei Davi, homem de Deus. Esdras, o mestre da lei, ia na frente deste grupo. No portão da fonte, eles subiram as escadas que levavam até a cidade de Davi, passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha no portão das águas, no lado leste da cidade. O outro grupo, daqueles que louvavam a Deus, saiu para a esquerda, também andando em cima da muralha, e eu o segui com metade do povo. Nós fomos desde a Torre dos Fornos até a muralha larga. Dali passamos pelo portão de Efraim, pelo portão de Gesana, pelo portão dos peixes, pela torre de Ananel e pela torre do Sem, até chegarmos ao portão das ovelhas. E a marcha terminou perto do portão do templo. Então os 2 grupos chegaram até a área do templo, junto com os chefes que estavam no meu grupo. Também havia os seguintes sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias. Também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os cantores, chefiados por Jesraías, cantavam o mais alto que podiam. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios, e o povo estava contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. Amém. Desconstruindo a adoração. Queridos, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a música chamada A Essência da Adoração, do David Keelan, eu fiquei intrigado com esta frase: quando a música esmorece e o resto desaparece.
Naquela época eu ficava imaginando, o mais importante não é a música, o mais importante é a palavra. Como assim? Se a música esmorece, o resto desaparece. E parece que ele está colocando a música acima de todas as coisas. Mas mais tarde eu entendi. A primeira coisa que desaparece da nossa boca é a canção. Quando nós deixamos de adorar a Deus por algum motivo. Quando deixamos de adorar a Deus, é porque muitas coisas já aconteceram na nossa vida. Quando nós deixamos de adorar, nós estamos com o nosso coração apertado, com o nosso coração angustiado, nós estamos desesperançados e o louvor some muitas vezes dos nossos lábios. Por quê? Porque a adoração é a essência sua e minha. Nós fomos feitos para adorar a Deus. A primeira pergunta do nosso catecismo é: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É exaltar e adorar o nome de Deus e ter prazer em Deus. Você foi criado para isso. Nós fomos criados para isso. E aí, nessa pergunta primeira do nosso catecismo, vem aqueles textos que nós conhecemos. Romanos 11, 36 diz assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Ou 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer isto para a glória de Deus. Salmo 73, 25 e 26, que também é um dos textos que está nessa primeira pergunta, diz assim: que mais tenho eu no céu? Não existe outro que eu tenha prazer aqui na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Portanto, meu querido, minha querida, a reconstrução da nossa vida espiritual, da nossa fé, da nossa alegria, da nossa coragem, ela passa pela reconstrução da nossa adoração. A adoração é central, a adoração é primordial na minha e na sua vida, na vida da igreja, porque faz parte da sua essência, da essência da igreja. Quando a igreja deixa de adorar, a igreja deixa de ser igreja. E quando a igreja adora pouco ou adora mal, é porque a igreja não está sadia. Se nós esperamos reconstruir esta igreja após a pandemia, se nós esperamos trazer de volta o povo dessa igreja, de volta, a congregação, esta casa de oração, nós precisamos reconstruir a adoração. Se nós esperamos fazer novos discípulos, se nós esperamos ser relevantes nessa cidade, nós precisamos restaurar a adoração. E o que nós precisamos para reconstruir a adoração? O texto nos ensina. Ele diz, me ajuda aí, naquele dia alegre, no versículo 43, foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar.
Para reconstruir a nossa adoração, nós precisamos ter um motivo para adorar, para se alegrar, para celebrar, para festejar. E o Senhor Deus tinha dado motivos de sobra para aquele povo adorar. Os muros haviam sido reconstruídos, as portas restauradas. A dignidade da cidade sagrada, Jerusalém, fora restaurada. Vocês que estão acompanhando aqui a série de mensagens em Neemias, lembram que o povo inimigo dos judeus, eles debocharam do povo quando eles começaram a reconstruir um muro. Eles disseram, ainda que edifiquem, virá uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Estavam debochando de Neemias, de Esdras, do povo. E agora então Neemias faz questão que os cantores, que os levitas, que os chefes, que o povo, todos eles subissem em cima do muro para adorar ao Senhor, para contradizer a sátira dos seus inimigos. Queridos, Deus reconstrói, Deus restaura, Deus completa a obra ou a boa obra que Ele começou. Deus cuida, Deus fortalece, Deus inspira, Deus dirige, Deus nos faz mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor por meio de Jesus. A Bíblia diz que por meio de Jesus, Deus nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A Bíblia diz que por meio de Jesus, Deus haverá de suprir cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Por meio de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, filhos amados do Pai. Nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros de Deus juntamente com Cristo, das riquezas celestiais. Por meio de Cristo nós nos tornamos habitação de Deus. Nós somos templo do Espírito. Nós temos em nós a divina semente. Por isso nós somos libertos, somos livres do pecado. Por meio de Cristo nós temos a paz com Deus, esta paz que excede todo o entendimento, esta paz sobrenatural, esta paz que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração em dias de tribulação, esta paz que nos dá a certeza de que tudo está nas mãos de Deus, e que você está nas mãos de Deus. E que das mãos de Cristo ninguém pode arrebatar você. Aleluia. Deus nos dá, sim, muitos motivos para adorar. Amém? Deus nos dá sempre um motivo para adorar. Nós podemos enfrentar essa situação que estamos, graças a Deus, saindo, e tivemos muitos motivos para chorar, nós tivemos motivos para adoecer, motivos para esmorecer, mas Deus continua também dando sempre motivos para adorá-lo. Queridos, o primeiro e grande motivo é o próprio Deus, como nós cantamos aqui, quem Ele é, a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade. Ele é Deus, continua sendo Deus, mas também a sua proximidade, o seu amor, a sua misericórdia, a nossa filiação com Ele, por meio de Jesus.
Este é o primeiro e grande motivo. Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Pedro, o apóstolo, exemplifica bem esta verdade lá no começo da sua carta, dizendo: nisso exultai. Nisso exultais. Explodam em alegria, adorem, louve ao Senhor. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Jesus é a alegria dos homens, diz o hino. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a essência da adoração. Ele é o motivo principal, Ele é o tesouro escondido no campo, Ele é a pérola de grande valor, por Ele nós deixamos tudo, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Por isso, quando cremos nele e entregamos nossa vida a Ele, Ele vive em nós. E quando Cristo vive em nós, o nosso coração exulta em alegria. Esse é o primeiro grande motivo para adorarmos. Mas além da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa do Espírito Santo, Deus nos dá motivos, outros, para reconstruirmos a adoração. Nós precisamos aprender a não olhar aquilo que nós perdemos, ou aquilo que nós não temos, mas nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem nos dado. Aquilo que Deus tem nos dado, e deveras, Deus tem nos abençoado muito. Nós estamos vivos, nós estamos andando, nós estamos alimentados, nós temos paz espiritual, o nosso nome foi escrito no livro da vida, nós temos a salvação, a vida eterna que nos aguarda. E nós precisamos aprender a dizer como o salmista, no Salmo 116, 12, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. A adoração, queridos, é reconstruída quando Cristo é a razão da esperança que é em nós. E quando nós temos um coração grato para reconhecer o quanto Deus tem nos abençoado por meio de Cristo. Nós temos um motivo principal para adorar e nós temos diversos outros motivos para adorar. Então vamos adorar a Deus. Mas como nós devemos adorar a Deus? Versículo 27 diz: deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com música de símbolos, harpas e liras. Eles tocavam e cantavam bem alto sob a direção de Jesraías. A nossa adoração, queridos, precisa ser com entusiasmo. Aquele povo de Israel tinha tremendos motivos para adorar, e nós também. Da mesma maneira
nós temos tremendos motivos para adorar. Pela grandeza de Deus, pela grandeza da salvação em Cristo, a nossa adoração não pode ser feita de qualquer maneira. Pela grandeza do nosso Rei, pela grandeza daquilo que o nosso Rei fez, a nossa adoração não pode ser sem entusiasmo. Diz o texto que a ocasião da inauguração do muro e das portas era um tempo, uma ocasião alegre. Quando o povo de Deus vem dos 4 cantos dessa cidade para se encontrar aqui, também é para uma ocasião alegre, porque nós viemos aqui para cultuar, para festejar, para oferecer, para celebrar. E nós temos diversos motivos para isso. Então, os nossos cânticos devem expressar, como está escrito nesse texto, as nossas ações de graças, a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus. E a nossa adoração, ela deve ser acompanhada dos instrumentos musicais, tanto os estridentes, aqueles que fazem muito barulho, como os símbolos, o prato, quanto aqueles instrumentos mais solenes, como as harpas e as liras. E o texto também diz, queridos, que eles tocavam e eles cantavam bem alto, bem alto. Isso significa dizer que eles estavam louvando ao Senhor com plenos pulmões, ou com aquilo que os seus pulmões conseguiam e as suas gargantas conseguiam, ou seja, com entusiasmo, com alegria. O Salmo 100 nos encoraja: celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Por que a nossa adoração precisa ser com entusiasmo, com paixão, com alegria? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus me amou de tal maneira, porque Deus te amou de tal maneira, porque Deus provou o seu próprio amor por você, por mim, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo eu um miserável, pobre pecador, e você também. Porque Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos reaproximou, Ele nos redimiu. Deus nos ama com um profundo amor. Ele nos ama com um eterno amor. Por isso, estar na sua presença é algo maravilhoso. O salmista diz que na sua presença há plenitude de alegria. E não podemos louvá-lo sem fervor, sem alegria. Sabe por quê? Porque o fervor, a alegria, ela revela aquilo que eu tenho dentro de mim. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, como nós temos adorado ao Senhor? Com fervor ou sem fervor? Com entusiasmo ou sem entusiasmo? Com alegria ou sem alegria? A pergunta é: que tamanho Jesus ocupa em nosso coração?
É a nossa adoração que vai revelar a prioridade, que vai revelar a grandeza de Jesus em nossa vida. Paulo disse, o apóstolo, com muita convicção: deveras, eu considero tudo, absolutamente tudo como perda, por causa da sublimidade, por causa da grandiosidade, por causa da superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Se Jesus é sublime para você, se você ama a Deus sobre todas as coisas, então a sua adoração será com muito fervor e muito entusiasmo. Mas a adoração tem um outro aspecto importante que o texto nos diz aí. No versículo 28, os cantores foram reunidos da região ao redor de Jerusalém, também vieram de Bet-Gilgal, das regiões próximas de Geba, Asmavete, e no versículo 43 diz também que as mulheres e as crianças participaram da celebração. A adoração tem e precisa ter um caráter comunitário. Quando se trata de adoração da igreja, quando se trata de adoração do povo de Deus, ela é feita por todos, pois todos adoram. Diz a Bíblia nesse texto que nós lemos que a adoração foi conduzida pelos levitas, pelos cantores, mas ela foi feita por todo o povo, pois todos adoravam a Deus com alegria e com entusiasmo. O Salmo 95 nos convida à adoração, dizendo: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O convite para adorar a Deus é um convite para todos. A adoração é feita por todos, não apenas os cantores, não apenas os corais, não apenas os solistas. A adoração é de todos. A técnica é para o instrumentista. A técnica também é para o cantor. E tudo, absolutamente, deve ser feito com excelência. Mas eu quero dizer que a técnica não é o coração da adoração. Ou você acha que no meio desse povo, aqui no texto, todos eram afinados, todos estavam fazendo tudo muito bem, os profissionais estavam. O coração da adoração está na sinceridade do adorador. Portanto, antes de tudo, a adoração deve ser feita em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quando a palavra é exposta, como está sendo agora, apenas uma pessoa fala, porque é a palavra de Deus que está sendo exposta e nós estamos, como estava o povo aqui, no capítulo 8, que nós já passamos, atentos para ouvir a palavra.
Mas quando nós cantamos, queridos, todos cantam, porque cada um está oferecendo a sua adoração a Jesus. Portanto, a adoração, ela não é do jovem. A adoração não é da banda. A adoração não é do coral. A adoração é de todos e para todos. E o principal é para Deus. Ela não deve ficar restrita ao meu gosto musical, conquanto eu tenho as minhas preferências musicais. E por ter as minhas preferências musicais, a minha playlist é diferente da sua. Quando você entra no meu carro, ou no meu celular, no Spotify, o meu gosto é diferente do seu. Mas não devem fazer diferença na adoração comunitária. Conquanto há estilos diferentes, mas nós somos um quando nós estamos adorando ao Senhor. Há apenas um alvo na adoração, e esse alvo é o nosso Rei, o Senhor Jesus. Como nós temos adorado ao Senhor? Satisfazendo a nós mesmos ou ao Senhor? Nós temos adorado a Deus egoisticamente, poderia dizer assim, ou comunitariamente? Quando o povo se reúne, a adoração é do povo, é comunitária. E por último, queridos, a adoração, ela é um grande testemunho. Diz o versículo 43, e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Queridos, aquela inauguração, reinauguração dos muros, aquela adoração, aquele santo barulho, foi ouvido de longe pelos vizinhos da cidade de Jerusalém. E eles perguntaram: o que está acontecendo em Jerusalém? Que barulho é esse? Mais ou menos aqui em Sorocaba, quando vão inaugurar alguma coisa, a prefeitura solta um monte de fogos e você fala: está acontecendo alguma coisa aí. E aí você fica tentando saber o que está acontecendo na cidade. Quando há uma grande queima de fogos e você ouve de longe, está acontecendo alguma coisa. E certamente, creio eu, alguém respondeu, que estava um pouquinho mais informado, dizendo: olha, é a inauguração dos muros de Jerusalém, a restauração dos muros, das portas da cidade. E aí a pessoa disse: mas espera aí, eles conseguiram? Eles conseguiram? Mas todos estavam dizendo que eles não iam conseguir, lembra? Lembra daqueles dois sujeitos? Como que é o nome deles? Ah, Tobias. Ah, o Sambalate. Eles debocharam dos judeus, eles disseram que os judeus não iam conseguir reconstruir os muros. Disseram até que os muros estavam tão mal feitos que até uma raposa ia derrubar o muro. Pois é, mas olha só, eles até subiram no muro. O povo subiu em cima do muro e caminhou em cima do muro. Eles fizeram do muro o seu pedestal para adorar ao Senhor. Queridos, essa grande adoração, com fervor, com entusiasmo, foi para os inimigos, para os amigos também, para os vizinhos, um grande testemunho da fé do povo de Deus. Então a minha adoração, a sua adoração deve ser um grande testemunho para os incrédulos. Por quê? Porque a alegria está na adoração. Porque a adoração transparece a nossa satisfação.
Porque a adoração transparece a nossa devoção, o nosso prazer, a nossa celebração. A adoração transparece o nosso deleite em Deus. E o que é deleitar-se? Hoje a minha filha fez um doce. Eu peguei um pedaço daquele doce, um copo gelado de água, e aquele doce derretia na minha boca. Estava me deleitando. E tinha leite. Era de leite condensado. A adoração é o nosso deleite, é o nosso prazer diante da presença de Deus. E as pessoas perguntam: o que ele tem, o que ela tem, que eu não tenho? Que alegria é essa? Nossa, a mãe dela está no hospital, o filho dele está doente, eles estão aqui, estão adorando a Deus, que coisa maluca é essa? De onde vem essa satisfação? De onde vem essa força, esse entusiasmo? A nossa adoração mostra, porque ela é dirigida a Deus, que a nossa força e entusiasmo vem de Deus. Se você é uma pessoa que está constantemente adorando a Deus, é inegável que você é uma pessoa feliz e satisfeita. Se você é um vizinho que, ao invés de andar cabisbaixo, reclamando da sua má sorte, é um vizinho que sempre está adorando a Deus, então o seu testemunho será grande para aqueles que moram perto de você, especialmente nesses tempos, nessa época de tanta depressão que nós temos visto perto de nós. Era isso que acontecia com a primeira igreja, lá de Atos, a igreja primitiva. Versículo 46, do versículo 2, diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E qual era o resultado disso? A cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos pelo testemunho da igreja, que vinha pelo seu fervor, pela sua alegria, pelo seu entusiasmo, pela sua adoração. Onde tem adoração, tem testemunho de uma vida espiritual, de vitalidade espiritual. E as pessoas estão buscando isso, queridos. Aqui, neste lugar, nesta casa de oração, precisa ser este lugar. Aqui precisa ter isso. Por isso nós precisamos aprimorar, melhorar, enfim, multiplicar, restaurar a adoração da igreja. A adoração aqui precisa ser tão forte que ao ponto de uma pessoa entrar aqui ela experimente na sua vida o impacto espiritual. Que ao entrar aqui ela seja curada, que ao entrar aqui ela seja quebrantada pela adoração da igreja. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar onde nós nos unimos para orar. Aqui é o lugar onde nós nos unimos em torno da palavra. Aqui é o lugar onde nós unimos para adorar. Onde nós nos contagiamos pela comunhão, pelo entusiasmo, pela adoração.
Aqui é o lugar de encontro com Deus e lugar de encontro com os irmãos. Aqui é o lugar da adoração. E com certeza é o lugar que Deus se apresenta para ser adorado. Quantas vezes nós estamos apreensivos, desanimados, desencorajados, e aqui é comum eu ver aqui, vocês não se veem, mas quem está aqui na frente vê pessoas chorando na hora da adoração, porque foram tocadas pelo Espírito Santo. Nós entramos aqui às vezes desencorajados, angustiados, preocupados, mas através da adoração aqui na igreja, enquanto nós exaltamos Deus, apesar de Ele, por meio do seu Espírito, da sua graça, nos fortalece e nos encoraja. Aleluia. Queria concluir. Nós precisamos reconstruir a nossa adoração. A adoração, em primeiro lugar, é aquilo que mais agrada a Deus, porque nós somos feitos para adorar. Em segundo lugar, nós sabemos que Deus está no meio da adoração. Deus traz alegria, Deus traz encorajamento, Deus traz cura sobre o seu povo que adora. Quando nós adoramos juntos, o calor aumenta, o fogo aumenta, a confiança aumenta. E eu creio, queridos, que Deus tem muito para fazer no meio do seu povo que o adora. Deus tem muito para reconstruir em nossas vidas. Então vamos nos unir. Vamos unir a nossa adoração, as nossas orações, as nossas forças. Lembrando do conselho bíblico, não deixe de congregar, como é costume de alguns. A brasa fora do braseiro apaga-se, mas no braseiro ela acende. Aceite o convite do Salmo 95, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. E aqui eu quero colocar algumas questões para aplicação. O que está atrapalhando a sua adoração? Remova aquilo que está atrapalhando a sua adoração. Peça ajuda a Deus, porque você foi feito para adorar. Se há algo na sua vida que está impedindo você de adorar a Deus, remova. Limpe, tire, purifique, santifique. Segunda aplicação, reconheça que você tem grandes motivos para adorar. Reconheça. Então adore a Deus com entusiasmo. Eu já falei esses dias aqui. Você pode dizer que esse copo está meio vazio, mas não fale isso. Fale que ele está meio cheio. Dê uma ênfase positiva a tudo aquilo que você tem, Deus tem te dado. Não olhe para aquilo que você não tem ou para aquilo que você perdeu. Olhe para o que Deus deu hoje para você. E adore com entusiasmo. E faça com que a sua adoração se torne um testemunho. Um dos grandes deficiências da igreja. Ou porque a igreja não é maior, ou porque a igreja não tem salgado mais a sociedade. É porque muitos cristãos que deveriam ser muito mais alegres, que deveriam estar sempre cantarolando as bênçãos do Senhor e a presença do Senhor no seu coração,
não o fazem. E às vezes, pior, reclamam da sua má sorte. Não seja assim. Faça com que a sua adoração se torne um testemunho para as pessoas que vivem ao redor de você. Amém? Vamos abalar os ares aqui neste lugar agora. Vamos exaltar, vamos fazer que o nosso louvor atravesse e alcance aquela pessoa que está passando lá do outro lado da rua. Com todo o nosso amor, nossa paixão por esse Deus maravilhoso. Então fiquem em pé.